Esse ministério começou em 6 de setembro de 1986, ou seja, se incorporou devidamente debaixo das leis terrenais. Mas em si, a mim se me revelou muito antes, estando no estado de Massachusetts, e hoje vamos fazer uma pequena recordação do que é este ministério. Se você está visitando ou leva pouco tempo, pois vai entender terminologias que não se falam a miúdo pelas religiões. Por exemplo, a Bíblia registra que há dois evangelhos. Um lhe chamam a circuncisão e o outro a incircuncisão. Um é de carne e o outro de espírito. E para conhecermos melhor, vamos ver o que é circuncisão conforme a Bíblia. Vamos buscar a Gênesis, em Gênesis, capítulo 17, para entender o término circuncisão. Porque há pessoas que vêm e dizem, o que é isto? E não entendem o que estamos falando. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se há alguma visita ao seu lado e possa emprestar sua Bíblia, capítulo 17. Vamos ver o verso 10 para ter uma ideia clara. Vamos passo a passo, isso não é difícil de entender. Se o ler, disse, Gênesis 17, verso 10. Leiamos. Disse, este é meu pacto, fala Deus e diz, este é meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência depois de ti. Será circuncidado todo varão de entre vós. Circuncidareis, pois, a carne, diga a carne de vosso prepúcio. E será por sinal do pacto entre mim e vós. E da idade de 8 dias será circuncidado todo varão. Por isso Maria, quando Jesus nasceu, ao 8º dia, levou o menino Jesus e o levou ao templo para que o circuncidasse. Porque ainda não havia morrido, estava o primeiro pacto em pé. Depois da cruz, este pacto termina. Depois da cruz. Mas antes da cruz, este era o pacto, portanto, como Jesus nasceu judeu, Maria teve que levá-lo imediatamente ao 8º dia para poder... Jesus está abençoado, ou seja, incluído no pacto. Senão, falhava Maria. E Jesus não podia morrer por nós, pois então o achariam em maldição. Veja o que diz desse pacto. Disse, e de idade, vou repetir, da idade de 8 dias será circuncidado todo varão entre vós, por vossas gerações. O nascido em casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for de sua linhagem, deve ser circuncidado. O nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará meu pacto em vossa carne por pacto eterno. Perpétuo, por quê? Porque na cruz ia terminar. Se houvesse disso por pacto eterno, então não haveria lugar para outro pacto. Mas perpétuo significa por um tempo. Então disse, por pacto perpétuo. Às vezes perpétuo significa 100 anos. 200 anos, 300. Uma condenação perpétua. Hello, já ouviu isso? Disse, por pacto perpétuo. E o varão incircunciso, o que não houver circuncidado na carne de seu prepúcio, aquela pessoa será cortada de seu povo, pois violou meu pacto. Ou seja, que se Maria não chega a levar a Jesus ao templo, a circuncidá-lo ao 8º dia, então Jesus não servia. E nós estaríamos ainda em pecado. Então isso se chama a circuncisão. Agora, entendendo isto, vamos a Gálatas 2:7 para ver os dois evangelhos. Se você chega a entender esta aula de meia hora, sai enriquecido. Gálatas capítulo 2, verso 7. Há alguém que nos critica em Porto Rico, especialmente a minha pessoa, e eles dizem, sabe qual é o problema desse ministério? Que eles provam tudo com a Bíblia.
Olha, isso não é nenhum problema, isso deve ser um alívio para mim e para você, verdade que sim? E outro problema que tem é que se multiplicam como as formigas. Estamos em muitas nações. Por que nos multiplicamos? Porque as pessoas andam buscando a verdade. Você quer a verdade, você não quer ser enganado mais. Gálatas capítulo 2, verso 7. Veja bem o que vamos ler agora, porque daqui depende que você prefira estar conosco ou não vir mais. E eu prefiro que você siga vindo. Diz o verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, já não é circuncisão, agora é o contrário, incircuncisão. Disse, como a Pedro, o da circuncisão. Como a Pedro, o quê? Pedro era o chefe de um grupo de discípulos, correto? O evangelho que deram a Pedro foi o primeiro. O que Deus havia falado no Velho Testamento. Agora, a Paulo, como Paulo entrou depois da cruz, lhe deram o da incircuncisão. Me faça entender? Sim. Ou seja, aí há dois evangelhos. Olhe o pequeno problema que tomou lugar. 2000 anos atrás, quando Cristo morreu e ressuscitou, terminou o da circuncisão, o primeiro. Mas o que acontece? Como Pedro foi o primeiro papa, mataram a Paulo em Roma e Pedro seguiu pregando o que havia terminado. Está me seguindo? Atente-me bem, eu não estou mentindo, nem estou acrescentando, nem torcendo um verso bíblico. Simplesmente que Pedro foi fiel ao que ele viveu com Jesus de Nazaré. E como mataram a Paulo, seja por maldade ou seja por ignorância, mas Pedro seguiu proclamando um evangelho que era perpétuo, que havia terminado na cruz. E então o mundo foi enganado até 1986. Até outros dias. Então, escute isso. Eu não sabia nada disso. Isso que estou te dizendo agora, ninguém sabia. Eu não sabia. Para mim, como está na Bíblia, eu pregava tudo que havia aí. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br